Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Drapatunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez o amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Nós vamos falar um tema hoje que todo mundo tem, ou todo mundo já sentiu, ou todo mundo conhece, que é a palavra inveja. O tema de hoje é inveja. O que é isso? O que significa essa palavra? O que isso nos prejudica? Enfim, vamos dissertar sobre isso. Jorge, tudo bem? Tudo bem, Grego. Tudo 100%. Está com hoje a camisa bonita, camisa de neve, camisa de neve? Frio, com camiseta para baixo. Manga comprida. Tá. É um sintético com a camiseta de... agora até que justifica porque já estamos começando a é começo mudar, de outono agora, né? Então, já estamos começando a mudar a temperatura, mas ainda tá quente, mas tudo bem. E aí, está trazendo alguma novidade para nós ou não? Não, Grego, tudo tranquilo. Só a vida, um dia cada vez. Tudo certinho. Tudo certinho. Uhum. Eu gosto de falar, olha, você... Acho que nesses 14 anos que a gente está junto aqui, eu acho que você... como é que se diz? Passou de mim para você todo otimismo. Eu era um cara super otimista, sabe? Isso aqui, né? Eu acho que você ri, né? E eu acho que você... pegou todo esse meu otimismo aqui e tal. Não, eu acho que eu não sou otimista, eu sou só realista, né? Esse realista. Só que daí a minha realidade é ótima, né? Aí, então, é bacana. E a realidade é ótima, não é aquela condição ideal de temperatura e pressão, condição própria para ficar feliz, tendo realizado todos os desejos, né? A realidade é ótima porque ela é o que ela é. É uma vida de trabalho, é uma vida de aprendizado. É uma vida que você tem que administrar um dia cada vez, porque se for querer administrar a médio prazo, daí se torna impossível, se torna complexo, né? Sabe que o plexus plexere é abraçar, complexo é abraçar muita coisa. Então, quando você quer programar a vida muito para frente, aí então a vida se torna complexa. Um dia cada vez e na medida do possível, eu de ontem só sei que foi o que antecedeu hoje, eu não guardo nada, eu não guardo resíduos nem positivos nem negativos, né? Então como a minha vida ela é só nesse momento, daí fica ótimo. Mas e amanhã? Amanhã o que ali precisar que seja feito. Mas se não der para fazer, porque daí não era tão urgente para a lei. Mas se fosse urgentíssimo, a lei teria provido. Mas se a lei proveu e você não realizou, é porque estava acima das minhas possibilidades. E o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou tentar de novo. Entende? Só isso. Vida de discípulo, né? É interessante aqui no programa, esses preâmbulos que a gente faz, essas conversas aqui, uma característica desses 14 anos que a gente tem conversado aqui é a verdade, ninguém pode questionar que a gente fugiu da verdade em algum momento, né? Pelo menos a nossa, né? A transparência. Jorge é como ele é e eu sou da maneira que eu sou. Isso é claro, né? Até porque nós nunca fizemos um papel aqui, nunca desempenhamos um papel. Uma mentira muito longa, não né? Tenha a gente dúvida. Ficar gastando 14 anos de vida para mentir para vocês, sem querer nada em troca, então a gente é ilógico, né? A gente tem que pautar a vida na lógica. Não tenha dúvida. Então, o que eu quero chamar a atenção, recentemente, uns 2 meses atrás, eu estive na Grécia com um grupo, né? Fui passar meu aniversário lá. E uma das nossas acompanhantes ali, ela me chamou a atenção para ela falou, puxa, você não devia falar. Ficamos questionando sobre, nas rodas de bate-papo com o grupo ali. Você não devia dizer em público, olha só, porque a transparência que nós estamos falando, né? Não estou identificando ninguém, não tem nada que não possa ser público, porque a conversa nós estávamos conversando entre pessoas no grupo. Porque você não pode dizer que você não acredita em determinada coisa, é interessante isso aqui, né? E você está lá conversando com o Jorge sobre como você tira você tira a credibilidade da coisa, né? Aí eu dei meu ponto de vista. Lógico. Eu dei meu ponto de vista, eu falo, não, eu não posso ser e deixar de ser. Não é que não acreditar é uma coisa que pode ser temporária. Eu acreditava em um monte de coisa que eu não acredito hoje. Comecei a acreditar em algumas coisas que eu nunca tinha acreditado antes. Então a vida é assim, a vida te apresenta e eu acho que em qualquer situação
eu gostaria da sua opinião também. Em qualquer situação você tem que ser você mesmo. Você não pode ficar... não vão assistir mais o Vida Inteligente porque o Grego diz para o Jorge que ele está decepcionado com não sei o quê, que ele é mais otimista do que você não acredita nisso. Se tiver vida após a morte, pô, todo mundo tem o direito de ter suas dúvidas, ué. Sim. Não é, pô? Quantos questionamentos você não teve? Quantas coisas você não teve? É isso, são momentos, eu acho. Eu acho que isso que é construtivo, e tem sido para mim muito construtivo essa vinda nesses anos todos, porque há o contraponto de ideias, né? Porque senão seria uma pregação, não né? tenha dúvida. A gente ia fingir antes as perguntas, ia fingir antes o assunto. Não tem papel, não tem nada. Daí a gente ia vir aqui e ia fazer uma encenação. Isso. Né, exatamente. Aí isso teria um resultado negativo. A farsa cai negativo. logo, não dura tanto tempo. E até porque o dispêndio de energia para montar uma farsa ele é muito grande. Eu acredito nisso. Porque a verdade, ela se assenta na própria verdade, ela é o que ela é. Ela existe de per si, né? Já a mentira ou a farsa, ela existe como uma negação da verdade. Ela tem que ser construída e mantida viva e alimentada. Então, manter uma mentira, manter uma farsa, o dispêndio de vitalidade é muito grande. Mesmo que a pessoa tenha uma vitalidade e sinta prazer na mentira, o fato da mentira ela ter um assento reservado na alma de cada um, ou daquele que pratica a mentira de forma contumaz, causa uma estranheza, causa um mal-estar na própria alma, na consciência mais básica. Aí chega um ponto em que a pessoa daí tem criações irreais em si, que são as mentiras. Sim. E ela professa e pratica aquilo, mas ela tem reação, ela tem uma guerra interna contra aquilo, e aí gera um estado de revolta na própria alma, né? E aí essa revolta na própria alma vai incorrer em uma série de danos psicológicos e físicos, e é como se fosse uma proteção. E aí chega em ponto em que daí a própria prática da mentira ela se torna impossível pela falta de vitalidade. É verdade. Então acho que por isso se fala que a mentira tem perna curta, né? A mentira ela não tem perna curta, ela tem fôlego curto, né? Ela consegue correr normalmente só o quanto aguenta a respiração dela, e é pouco, né? Então, no Alcorão tem uma passagem muito interessante. Acho que é na Sura Sura 3, 31, acho. Que daí dizem que Deus pune com a direita, né? Quer dizer assim, a lei, quando ela tem que agir, ela é forte pra caramba, né? E a lei ela age buscando equilíbrio, né? Se o desequilíbrio é engendrado em cada um, mantido vivo em cada um, né? E a gente faz da prática do desequilíbrio o norte de vida, né? Aí a vida em si, ela é dura pra caramba, sabe? Assim, a vida em si, ela cobra, a lei cobra, né? A morte em si cobra, a sequência cobra, né? E não dá para colocar culpa em ninguém. É a gente mesmo que engendra os fatores que vão nos trazer infelicidade. Não é uma coisa assim, eu tenho um desejo profundo de ter alguma coisa, e aí como eu não consigo ter aquela coisa, eu sou profundamente infeliz. Aí alguém pergunta para mim, e como é que você está? Putz, estou 1%. Mas por que você está 1%? Putz, não consigo ter aquela coisa que eu desejo profundamente. Mas como é que você começou a desejar profundamente? Não, eu desenvolvi o desejo e... foi crescendo. Então assim, nós somos, assim, cada um de nós é pai e mãe de todas as nossas felicidades e infelicidades, né? É como se, assim, como é que vai ser meu dia amanhã? O que é que eu estou fazendo hoje? Né? Eu estou plantando meu dia, que eu vou colher amanhã. E depois de amanhã, espera para amanhã ver o que eu vou fazer. Se eu vou equilibrar o que eu fiz de desequilíbrio hoje, ou se eu vou aprofundar o desequilíbrio. Aprofundou, no dia seguinte vai de novo, como se cada dia fosse uma vida. E é exatamente o que acontece quando há a troca de
de corpos em uma sequência de vida, né? Que assim, mesmo o corpo deixando de existir, mesmo a alma deixando de existir, o extrato daquilo fica como se fosse um código, né? É um código. Vai ser criado uma nova alma, vai ser criado um novo corpo. Desenrola aquele código, né, cria um vórtice e começa a atrair a matéria semelhante, similibus congregantur, né? Aquilo vai dar as tônicas, né, o inato, as tendências negativas ou positivas. Depois aí então vem a consciência da onda, da alma. Então isso aí que você está dizendo reforça o que eu disse, que a pessoa tem que ser o mais autêntica possível, lógico, passar por lá de lá. Vai passar autêntica, pelo menos, vai passar com todos aqueles dilemas. É porque a gente tem que lembrar assim, a mentira, a maldade, a antipatia, assim, são invenções humanas. São. E o único lugar onde é que elas conseguem existir é na alma do ser humano. Fora dali não existe antipatia universal, não existe mentira universal, não existe ódio universal, não existe nem o mal universal. Né? Todas essas coisas só existem encapsuladas na alma de cada um, né? E vamos imaginar que daí a alma de cada um ela é de vidro, né? E aí essa coisa que a gente encapsula, ela altera a temperatura e deixa o vidro, que é o que fica no entorno da alma de cada um, fica embaçado, né? Isso, embaçado. E aí então eu não consigo ver, opaco, eu não consigo ver o que está fora. Sim. Né? Aí então a minha vida é só aquela opacidade, é só aquela pasmaceira, só aquela dor, aquele respirar a própria tristeza, aquele ir empurrando a vida com a barriga, assim, sofre aqui, chora ali, respira um dia, deseja aqui, resolve ali, e vai o negócio assim, né? E depois você está vendo uma bolha completamente escura, que é a tua alma, né? E o sol brilhando 100% o tempo inteiro. Só que você não consegue... Não, porque a noite só existe porque a Terra gira, porque o sol não pisca. Exato. E hoje, antes de você vir aqui para a gente gravar esse programa, eu recebi a visita do Marino, nosso querido amigo e irmão, né? E ele estava comentando comigo sobre a sobrinha dele lá, que mora em Curitiba, e que disse que toda vez que ele vai lá, o irmão dele faleceu há alguns anos, né? Ele vai lá de vez em quando, e ele disse que quando ele chega lá na casa deles, é uma paz incrível, e lá naquela casa existe paz, existe harmonia. Nós fizemos recentemente aí não lembro quando nós fizemos, nós falamos sobre a Torre de Babel, né? O desentendimento entre as pessoas. Babel é a casa de Deus. Então essa questão, isso que nós estamos falando tem tudo a ver com o tema inveja que nós vamos falar. Porque isso que o Marino falou hoje aqui, antes da gente gravar aqui, uma situação invejável. Essa harmonia naquele lar, as pessoas que se respeitam, pessoas que conversam, pessoas que vivem bem. Então a pessoa que entra num ambiente desse, ela é tomada por aquilo lá, né? Ela vai sentir como a gente sente rejeição por alguns lugares que são densos pra gente, né, Jorge? Mas é que assim, a gente tem que entender assim, então o sol central está aqui. Sabe aquela brincadeira, aquela do pau de fita, né? Que daí fica dançando, cada um segurando uma fita, né? Toda a matéria manifesta, da pedra à consciência átmica, está ligado por uma fita. Então todas elas têm contato. Se você vive numa ambiência, né, onde daí é praticado, é engendrado, né, o desequilíbrio, a não harmonia, a antipatia, essas coisas assim, isso que é engendrado, né, ele fica impregnado nas paredes como se você fosse lá e escrevesse na parede. Eu acho que você comentou antipatia, isso aqui muitos anos atrás, ódio, inclusive. Pintasse a parede de vermelho e tal, só que não aparece para o sistema visual, né? Sim. Mas não quer dizer que não esteja Por ali. isso que você entra em ambientes ali, que gente que morou antes, e aquilo lá tá pesado, você não sabe o que é aquilo, é porque tá preso no etérico, sei lá onde. Não, e às vezes eu entro em locais assim, em casas e olha, Grego, é assim, bom, primeiro dá para ver quem tá ali, né? Sim. É assim, puxa, os antigos que estão ali, sofrem pra caramba. E assim as próprias paredes reclamam, sabe, do que elas presenciam. É um negócio confuso. E daí
isso tem impacto em quem vive ali no local, e se é um apartamento tem impacto em quem vive em cima e quem vive embaixo. Então, tem isso aí é muito bom, nós vamos falar sobre na portaria de cada condomínio devia estar escrito assim, ó, proibido antipatia, proibido, porque quando o cara pensa isso no primeiro andar, os 15, 20, 30% para baixo do lado, todo mundo, sobra para todo mundo. Todo mundo respira aquilo, não tem assim, se a gente aqui está gerando antipatia profunda, a gente reparte com a cidade, com o estado, com o país, com todo mundo, não tem como viver isoladamente, né? Aí você pega essa despreocupação de cada um com relação aos outros, cada um pensa o que quer, fala o que quer, age como quer e cria, sabe, essas miríades de desconformes, né? E aí fica repartindo com todo mundo, então sou obrigado a respirar, então eu tô na lida para salvar eu te contei, né, o gatinho, né? Sim. A gente tem um gatinho de 15 anos em casa. E ele estava conversando com a veterinária e ela é da biose e tem conhecimento tal. E eu estava tratando o gatinho com acupuntura, homeopatia, assim. E daí ela estava falando que a gente estava trocando uma ideia, eu estava explicando a questão do o que acontece com o animal de estimação na relação com o ser humano, o que ele recebe, o que o ser humano passa de doença daí para o bichinho de estimação, para o amiguinho de estimação e tal. E aí ela está falando da questão dos animais silvestres, né? Não, mas é que a alma grupo é uma só, né? Se daí de tanto comer determinado alimento, ou então de tanto viver na cidade, né, uma classe de gatos começa a ter determinada doença, pode saber que daí em seguida isso se propaga para as onças do Pantanal, para os tigres da Ásia, para os leões na África. Então a natureza inteira ela adoece ou fica sã junto com a humanidade. Por quê? Porque é uma coisa só. Sim. Né? Hoje, isso aí nós estávamos falando. Agora, a inveja, que é o tema de hoje, que faz tudo parte disso que a gente está conversando já há um bom tempo aqui, ela é uma coisa praticamente física, né? Ela é uma coisa tão densa, ela tem corpo, dá para sentir que é inveja. Vamos definir primeiro inveja, o que é, né? E eu vou te perguntar também, porque eu acho que existe, mas você vai dizer sim. Sim, eu acabei de vir que eu falei há um tempo atrás da Grécia, e na Grécia nós temos como padrão lá aquele olhinho grego, famoso olho grego, todo mundo. Aquilo é contra inveja, contra mal olhado, tudo, né? Então, sei lá, se a coisa, você olha de volta, a coisa olha de volta para você, aquele olhinho lá rechaça qualquer coisa. Mas eu acho que inveja tem inveja positiva, eu acho que existe uma inveja positiva, e existe uma inveja pejorativa, pesada, pegajosa. O correto seria chamar o que você fala de inveja positiva como admiração. Admiração, perfeito, seria mais adequado. Admiração é o construtivo, a inveja é o destrutivo. Exato, muito bem, por isso bem colocado. Tem uma máxima na tradição sânscrita que diz assim, inveje a causa, mas não inveje o resultado. Por exemplo, aí a pessoa tem um carro que você gostaria de ter, mas não pode, então você vai invejar. Então, ao invés de você invejar o resultado, que é o bem que a pessoa adquiriu com o trabalho, então você tem que invejar a qualidade, a disposição que aquela pessoa tem para trabalhar. Por quê? Porque você não pode pegar o carro dela. Isso é o ilícito, né? É o adharma. Mas você pode desenvolver a vontade de trabalhar em você. Isso é dharma, isso é lei. Sim. Então, essa questão da diferença entre admirar motivação, e né? invejar, né? Aqui, né? Ou invejar a capacidade que alguém tem, que você pode trabalhar para ter a mesma capacidade, mas não invejar aquilo que a pessoa conseguiu com a sua capacidade. Exatamente. Esse é o cerne, é o âmago do processo, né? Então me define essa Você falou que inveja é física. Eu acho. Todo sentimento ele é tão físico quanto... Você percebe, porque ela tem corpo, ela tem peso, é pegajosa. Todo sentimento, né? Ele é tão físico quanto o sapato que você vai vestir. Tá. Né? É muito interessante quando a gente conversa sobre as emoções, os sentimentos, os desejos, coisas assim.
porque é como se a gente estivesse conseguindo lançar a luz, compreender o estado social que rege o astral. Sabe que o astral ele é um mundo, né? Então é um mundo com 49 planos, 7 cada um dividido em 7, né? Como se fosse um planeta, né? E aí nesse mundo então há vários continentes. Nesses continentes há vários países. Nesses países várias cidades, vários estados. Nesses estados vários municípios. Nesses municípios várias pessoas. E na cabeça de cada pessoa várias ideias, né? Várias emoções. O astral é a mesma coisa. Então é uma miríade de seres, cada um vivendo naquilo que lhe compete e se comportando de acordo com aquilo para o qual ele foi criado, né? Todos os ódios foram criados para odiar e praticam o ódio diariamente. Todos os amores foram criados para amar e praticam o amar diariamente. E existem tão fisicamente quanto qualquer coisa no mundo mais denso, que é o mundo material, que é aquele que a gente vê. A questão é, como a gente não vê a emoção, como a gente não vê o sentimento ou o desejo, a gente tende a qualificá-los como se não existisse, mas isso não procede, né? Que quem define se existe ou não são os olhos, não são os sentidos, né? Quem define é a coisa em si, a existência da coisa em si, todos eles existem, até porque se não existisse enquanto matéria, a gente não conseguia nem citar o nome. Tem razão, né? Isso sim. Então, essas conversas elas permitem a gente compreender o estado social, compreender o que rege o astral, qual é que é a mecânica do astral, que é a mecânica de parte da alma e que é a mecânica de um mundo que aguarda ser sublimado e compreendido por cada um de nós seres humanos e por todos aqueles que ali habitam, né? Do elemental entrelaçado mais simples, que é o que vai dar base para o mundo vital ou para o mundo astral, para o mundo mental, né, até os devas, até os seres de alta hierarquia, né, nos seus lugares de direito que vivem no astral. Tem um aspecto muito interessante. Bom, primeiro assim, essa questão dos sentimentos, principalmente os chamados sentimentos complexos, há pouca ou quase nenhuma escrita, né, a respeito. Por isso que é tão interessante conversar, porque a gente lança a luz em alguma coisa que não há uma referência. Então, se você vai pesquisar sobre inveja, você não vai encontrar nada, né? Porque no máximo a tradução o que seja desejar alguma coisa do outro, assim, ou então a pessoa vai se remeter assim: inveja é um dos 7 pecados capitais. Né? Aí já cai para uma abordagem religiosa do processo, mas não vão entender o âmago, como é que funciona, por que é danoso, por que não se deve ter. Então, inveja, né, ele vem de invidia em latim, né? E o in e o videre. Videre é ver e o in é se mover, né? Então o invejar é você ver alguma coisa a partir de dentro, sabe? Então você se mover para a vida de uma outra pessoa. De que maneira que acontece isso? Bom, então estabelecer as bases para a compreensão. Há uma diferença profunda entre desejo, né? Entre emoção e vontade. Então, desejo, emoção e vontade podem parecer a mesma coisa, mas não são. Então, quando você está com, assim, eu estou com vontade de tomar esse refrigerante, não, você está com desejo. Eu estou com vontade de viajar, não, você está com desejo. A vontade é aquilo que coordena desejos, que coordena a emoção, que coordena a razão, está acima disso tudo. E qual é que é a relação desejo e emoção? Estão intimamente entrelaçados, mas não são a mesma coisa. Então, quando eu experiencio uma coisa pela primeira vez, então eu fui para um lugar que eu não conheço ainda, e aí estava dirigindo, e era época de florada de girassóis, e era um fim de tarde, e então
eu contemplei aquele campo com o sol se pondo e todos aqueles girassóis até perder de vista, uma coisa assim, uma paisagem assim quase mágica, né? E que criou um impacto muito grande em termos de emoção na minha mente, na minha alma, né? Continuei viagem. Aquela emoção eu não tinha experienciado ainda. Ano que vem eu vou me programar para fazer uma viagem. O que vai fazer com que eu queira repetir aquela emoção? O desejo. Então, o desejo é o impulso de fazer com que aquela emoção possa ser sentida de novo. E tem uma coisa muito interessante com relação à etimologia, a compreensão do que seja emoção, que o emoção vem do movere, que é mover, né, em latim. O emovere, então, é fazer com que você se mova na direção a. Então, emoção é aquele impulso que faz com que você se mova em direção a alguma coisa que lhe cause empatia, ou em direção contrária a alguma coisa que lhe cause antipatia. Isso é emoção, tá? Então, a emoção, ela é entrelaçada profunda e diretamente com a questão do desejo. Vamos fazer uma pausa e aí voltar à questão da antipatia. Da inveja. Antipatia, já vou comentar que ela é uma das 3 variantes da emoção que tem a ver com a questão da inveja. Então, eu não vou invejar alguém ou alguma coisa pura e simplesmente. Estou andando na rua e daí eu olho para você assim, puxa, eu queria ser aquele cara, eu queria ter o que aquele cara tem. Antes de eu invejar alguém ou alguma coisa, eu tenho que ter criado em mim o desejo de ter essa alguma coisa. E aí vem uma coisa muito interessante, grego. Se antes de eu ter inveja eu preciso ter o desejo, antes de eu ter o desejo eu tenho que ter uma emoção que alavanque esse desejo. Porque se eu não tenho uma emoção ligada ao desejo, o desejo em si não vai existir. Porque eu não crio um desejo pura e simplesmente na minha alma. É obrigatório que eu tenha experienciado uma emoção e a necessidade de repetir as coisas que levaram àquela emoção é o que se chama de desejo. Então, para que eu inveje alguma coisa, eu tenho que desejar aquela alguma coisa, ou aquelas algumas coisas que a outra pessoa tenha. Mas e de onde surgiram as emoções para que daí então eu criasse o desejo por aquilo, se eu nunca tive aquilo? Aí a gente chega numa coisa muito interessante, que é uma das grandes causas da convulsão do estado social atual, que é o que se chama de sociedade de consumo, né? Então, a indução, primeiro se cria artificialmente via meios de comunicação, né, as emoções com relação a alguma coisa. Então, te mostra uma paisagem, te mostra um carro, mostra uma bela mulher, mostra um homem, não é? E aí então você analisa o teu nicho de mercado, o teu público e junta todos os elementos para pegar e criar um forte impacto. Aí é um termo que é usado na comunicação. Nós precisamos criar um apelo emocional. Apelo emocional. Né? Quando diz criar um apelo emocional, na verdade está sendo criada no ser humano a base, né? Está sendo adubada a terra de onde vão nascer os desejos, né? Que vão nortear a vida da pessoa. Então é como se fosse inseminado artificialmente na alma de cada um uma série de emoções falsas e desnecessárias. Bem isso. Não é? Para que daí, baseado nessas emoções falsas e desnecessárias e que são criadas conhecendo exatamente o perfil, né, de cada um, então eu começo a despertar um desejo. O que é o desejo? O desejo é: eu tenho que viver aquilo que me ensinaram que é bom. Eu tenho que viver aquilo que me parece tão bom. Eu tenho que viver aquilo que eu senti quando eu vi aquilo na TV. Então você vê daí
Então vamos pegar um jogador de futebol, né? Por um exemplo, né, que é onde tem as maiores distorções, né? Então, um jogador de futebol, não interessa o expertise, não, time não, a técnica, né? Sim. O quanto ele jogue bem, o quanto ele faça bem aquilo que ele faz, né? Então, em hipótese alguma, ele podia ganhar em um mês chutando bola, o que um professor vai trabalhar 50 anos para ganhar. Se ganhar em 50 anos. Isso, não ganha. Isso é uma distorção social. E para que esses ícones, né, de fumaça são criados, né? Esses astros são criados? Por que os ídolos são criados? Por quê? Porque o ídolo, o astro, né, nos esportes, que já é uma distorção social, a maneira como o esporte é encarado hoje, né, que é só uma fábrica de ídolos e dinheiro. Ele induz, influencia. Lógico, ele é usado para quê? Para plantar em cada um dos que gostam do esporte, né, a emoção em vê-lo jogando, praticando o esporte. E daí então, como ele pratica o esporte e eu vi ele andando de carro, que daí a fábrica foi e deu para ele, e aí filmam ele no carro, e ele e tal. Daí dizem, puxa, eu não posso jogar a bola como ele, né? Não posso ter aquele dinheiro todo, né? Mas eu gostaria de ter aquele carro, daí eu vou então trabalhar para ter aquele carro. Mas desde quando que eu preciso daquele carro? Não me disseram que isso faz com que o jogador seja feliz, ou que ele está muito feliz porque ele tem, e eu preciso ser tão feliz quanto ele, porque o que eu desejo é felicidade. A minha vida existe em função de buscar felicidade, e aí está plantado em mim o desejo. Agora, se eu ganho R$100 por mês, né, e o jogador que eu admiro dirige um carro de 10 milhões de dinheiro de um outro país qualquer, né, não funciona, né? Daí qual é a única alternativa que me sobra para eu realizar o meu desejo? Eu preciso fazer a inveja, a invídia. Eu preciso ir me ver na vida dele. E aí quando eu vou fazer a invídia, a inveja, eu pego tudo aquilo que me dizem que acontece na vida dele, né, e eu trago para dentro da minha vida. E aí passa a existir uma pseudo-realidade em mim, né? E eu sinto todo o prazer como se eu tivesse aquilo, mas eu não tenho, né? E aí então eu invejo a vida que ele tem, eu invejo o carro que ele tem, eu invejo a namorado, o marido, a mulher, que daí o astro tem. E o que acontece? A coisa ela é tão pavorosa, ela é tão assim, há um mal tão profundo nisso, que daí se criam assim essas propagações, esses veículos de divulgação, onde eles são especializados em contar as minúcias, as fofocas da vida de cada um desses falsos astros, falsos ídolos, para que daí a pessoa consiga pegar aquela realidade e transportar para a realidade dela, né? E aí fica um processo de deslocamento de vida, onde toda a minha vida passa a ser, né, admirar o outro. Toda a felicidade que eu posso ter é sentir inveja do outro. A minha felicidade ela só aconteceria se eu conseguisse ter aquela vida. Do ponto de vista evolucional, eu não existo. Vero. E esse é o grande processo pasmoso, escuro, cinzento, destrutor de vidas que causa a inveja. Interessante que você me lembrou, 40 anos atrás eu resolvi jogar tênis, porque um dos gerentes do banco que eu trabalhava, ele falou que ia ganhar de mim, né? E de 6-0, eu falei, você pode ganhar, mas de 6-0 você não vai ganhar. E eu não jogava tênis coisa nenhuma, então eu fui. Naquela época você vai lembrar, né? O Bjorn Borg era o Bam Bam Bam. E eu fui comprar a raquete do Bjorn Borg. Lógico. Eu fui comprar a melhor raquete. Claro, por quê? É um negócio psicológico. Eu tô com a melhor raquete ali, quem sabe eu vou jogar melhor. Eu sou um pereba, não jogo isso aqui, mas por estar com a raquete do cara, provavelmente eu vou fazer isso. Então isso aí influencia mesmo. Você vê assim,
Então a gente vive preso na rotina de trabalho e responsabilidades familiares e sociais, e o que a gente preza é a liberdade, aquela vida de poder pegar e sair sem destino, easy rider, né? Sem destino, e andar pelo mundo, apreciando todos os pôr do sol, conhecendo todas as culturas, sem responsabilidade nenhuma, né, e sem preocupação nenhuma de onde vem o recurso para aquilo. E puxa, e como é que eu vou ter essa liberdade toda? Muito simples, eu compro uma moto que a marca diz que é liberdade, eu compro essa moto que a marca diz que é liberdade e vou para o trânsito e fico preso no trânsito sentado na liberdade, né? Aí eu preciso trabalhar para comprar o carro que aquele meu ídolo usa, porque chega a 260 km por hora, isso porque tem limitação eletrônica, porque não sei o que tal, porque tem múltiplos sensores, eu preciso desse negócio, né? Aí, mas eu não posso comprar, não, eu vou financiar, né? E assim, não, e assim, o carnê no porta-luvas, ele só é do tamanho da minha ignorância, assim, 800 páginas para pagar, né? E eu vou na loja e vejo, não é isso daqui que eu tenho que ter, porque o meu ídolo usa, porque a rainha, não, porque o rei usa. Daí eu entro naquele negócio e vou para a fila da ponte e fico 2 horas esperando para passar ali, né? Trancado. Não consegue nem assimilar. Eu fico ali, você tem o carro do cara, mas não trancado no meu objeto de desejo, trancado na minha emoção, trancado na minha inveja, né? E não é nada, é só um monte de lata com uma cor por fora que pode te levar para um lugar que você precise. Entende? Então, essa criação artificial de emoções gera uma criação artificial de desejos, né? E essa criação artificial de desejos inatingíveis gera a inveja, que é o que move a humanidade, por isso que é considerado como um dos pecados capitais. E veja que a coisa ela é tão antiga, né? E aí nisso então a gente tem que tirar a culpa da sociedade atual, porque então na tradição hindu, na tradição védica, são 6, né, as barreiras que têm que ser vencidas para a iluminação. A inveja é uma delas, né? E se você pegar as tábuas da lei de Moisés, os mandamentos, no mandamento fala sobre inveja. Se você pegar o código das leis do Manu, tem uma lei do Manu que fala sobre inveja, mas daí é porque a coisa mágica que é criada, a magia no caso negativo, né, que é criada com a inveja, é que daí então eu vou e vejo a vida do outro, né, eu faço uma invídia, né, na vida do outro, o invidere, e crio aquela realidade em mim, e no momento em que eu crio aquela realidade em mim, eu sou completamente direcionável, manipulável por aquilo. Então, eu tenho uma inveja porque ele tem o melhor carro, ele casou com a mulher ou ela casou com o homem, que daí era o ideal na análise de quem está vendo, mas agora então ele já não estava precisando do carro e ele passou a andar de jato, né? Puxa, imagina se eu tivesse um jato. Ou então a pessoa pensa assim, o meu ídolo comprou um helicóptero. Puxa, imagina se eu tivesse um helicóptero. Daí tu pensa assim, não, mas o helicóptero para que eu ia usar? Óbvio, eu vou usar para ir da ilha para o continente, e daí não preciso pegar o trânsito da ponte. Então, assim, aquilo que é criado, ele é tão irreal, ele é tão artificial, e ele é criado só como um elemento de dominação para você em tal escala, que se te derem aquilo, você não tem o que fazer. Eu desejo, né, se eu invejo, né, o rei, o príncipe, porque ele tem um carro que custa, foi feito só 3 e custa tanto, e o carro está a 2 centímetros do chão e anda assim loucamente e tal. Tá, tudo bem. O gênio dos desejos vai te permitir que você tenha esse desejo. Está aqui o carro, na garagem do teu condomínio. Você já não vai conseguir sair do condomínio. Nunca, exatamente, é todo irregular. Né? Só que daí ninguém pensa isso. Então se cria isso, assim. E aí me desculpe, né? Assim, os que vivem disso. Então, o influenciador digital, né? Então tem a moça que tem um programa de arquitetura no Canadá, e aí ela vai e mostra alguma coisa que ela está usando, e imediatamente alguém vai sair para comprar, e por conta disso alguém dá um dinheiro para ela.
eu vivo de tal maneira dependente, né, assim, vinculado no... É como se a inveja, e isso é inveja, né? Você passa a ser norteado, né, de tal forma, né, e tão automaticamente que já não se dá mais conta. Perfeito. E daí você passa a desejar tudo que aquele que você inveja tem. Né? Aí então o carro, é a roupa. Não, e aí não, aí assim, aí não, mas agora ele começou a usar o boné não mais virado para trás, começou a usar o boné virado para o lado e pintou o cabelo desse lado de roxo. Puxa, mas que ridículo um adulto, um marmanjo, com o boné virado para o lado, com o cabelo pintado de roxo e fazendo aquela cara de tosco, né? Eles, não, mas aquilo dali é o supra-sumo, é o must, é cult. Né? Eu vou fazer a mesma coisa, daí eu vou amanhã vou vir gravar aqui, conversar com você, de boné, cabelo roxo, né? Eu vou dizer que você faltou. Não é? Eu não vou deixar você sentar não, pois aqui. Não, mas é essa que é a questão. Então, mas é isso, a nossa vida ela passa a ser dirigida de tal maneira, então a inveja, ela é o sistema de vasocomunicação. Sabe? Ele é, assim, é o grande artifício que permite a manipulação dos seres humanos. Né? E aí tem um aspecto que é muito interessante, é que daí esses falsos ídolos, eles são de tal forma falsos que eles sequer se afetam com o retorno. Quem é afetado é a ponta, mas eles em si não ligam nem, porque na verdade eles não existem, né? É tudo assim, aquilo termina quando, assim, quando alguém apaga o spot, apaga a luz, aquela realidade acaba. Sofre quem está no entorno. Agora, se você está aqui do meu lado, né, e aí você trabalha em determinado lugar, você passou no concurso, né, e aí eu vou te invejar profundamente porque você passou, né, e eu tenho contato contigo. Aí essa inveja oculta, né? essa repulsa oculta que eu tenho por uma coisa que você tem e que não deveria ser tua, deveria ser minha, porque eu tenho mais mérito do que aquilo e tal, aí então começa a ser uma coisa prejudicial. Se a pessoa que está sendo objeto daí da envidia, né, do invidere, se ela for se importar com isso, né, aí então isso se transforma realmente no que se chama de mal-olhado, que daí ela deu atenção à vasocomunicação e toda aquela coisa pastosa, pasmosa que existe no invejador, né, vai contaminar o invejado. Aí que eu quero chegar. Primeiro, só para fazer, eu não perdi de 6-0. Funcionou. Só para lembrar, eu nunca funcionou. joguei. Sabe que eu nunca joguei, nunca fiz esporte nenhum, né? Nem futebol, nem. Funcionou. Nunca entrei em academia. Perdi de 6, mas não perdi deu de 6 tempo na vida ainda. Agora, tem uma frase muito famosa, é um jargão popular, inclusive, a inveja mata. E tem um negócio que é fogo mesmo. Tem gente que tem poder mesmo. Por exemplo, entra aqui na sala. Você está vendo que aqui nós temos plantas aqui dentro, né? Tem gente que tem a capacidade de entrar aqui dentro, por exemplo, e sair daqui e as plantas morrerem. Sim. Isso aí, quer dizer, elas vêm com uma densidade, com uma capacidade negativa junto. Ó, tá muito bonito, bem montado, que lindo que tá aqui, hein? Não sei o quê. O cara sai daqui e começa a queimar. Mas você sabe que inveja mata, mas tem que explicar. O que é isso? Eu queria saber qual é o poder disso aqui. É o poder da inveja, a inveja como um ser físico, como nós falamos no começo, ou o poder da pessoa potencializando essa outra coisa? Isso que eu queria que você... A inveja mata, mas o invejador, aquele que tem inveja, não aquele que é invejado. Ah, mas olha, já vi gente sofrer isso aí. Por que sofre isso aí? Mas aí acontece o seguinte, não tem aquele dito que fala assim, o que vem de baixo não me atinge? Sim. Que parece uma brincadeira, mas é um dito esotérico profundo. É que daí no mundo astral, o de cima, ele pode descer para ajudar se quiser, ele pode olhar para baixo, né? Sim. O de baixo, ele não pode se deslocar. Então, o de baixo, ele pode olhar para cima o quanto ele quiser. Se o de cima não olhar, não tem contato. Tá? Então, se a pessoa ela está suscetível a quem tem inveja dela, é porque obrigatoriamente ela teve que vir no mundo de quem está tendo inveja. Aí, e aí vem a questão das emoções, da atração e da repulsão, que é uma coisa muito interessante e tem a ver com isso que eu tinha dito antes, que eu ia dizer. Então, as duas bases, né, de toda relação no universo é atração e repulsão. Tá. Né?
Até a gente falou que na questão da mente, que tem Uka e Dukkha, né? São dois princípios que daí causam as emoções, mas a gente já conversou, não é o caso. Então, se eu tenho atração por um igual, então eu vou desenvolver amor, fraternidade, empatia. Se eu tenho amor por um inferior, né, eu vou desenvolver a benevolência, né? Se eu tenho atração por um inferior, vou desenvolver a benevolência. Se eu tenho atração por um superior, eu vou desenvolver a reverência, né? Então é como eu me relaciono com os seres humanos, ou com os iguais, benevolente com quem não me compreende, né? E com admiração para aquele que tem alguma coisa para me ensinar. Isso é o que é atração, isso é o que é empatia, isso é o que move toda a coluna, todo o lado, né, do bem, do bom e do belo. Aí o lado do mal e do feio, né? É a repulsão. Se eu tenho repulsão por um igual, eu vou desenvolver o ódio. Se eu tenho repulsão por um inferior, eu vou desenvolver o desprezo. Se eu tenho repulsão por um superior, eu vou desenvolver o medo. Então, essas três variantes de atração e repulsão é que norteiam e legislam todas as emoções do ser humano em todos os planos existenciais. Então, como é que se explica então essa ação das pessoas sobre ambientes, vamos dizer? No caso daí da relação de alguém que esteja sendo invejado por alguém, isso depende de como eu vou tratar aquele que tá me invejando, não é? Se eu o trato como um superior, ou se eu o trato como um igual, não enquanto pessoa, mas enquanto o que ele está produzindo, eu estou suscetível àquilo, e daí da inveja, né? Se eu sou invejado e essa inveja me causa desconforto, o resultado é a ira, é o ódio. Como a gente deve ver uma pessoa que nos inveja? Qual seria o procedimento certo? Você me inveja, como eu devo vê-lo, você me invejando? Eu devo dizer, aqueles danados que têm inveja de mim, eu estou entrando na sua, né? Vamos dizer assim. Qual seria a forma correta de... A forma correta seria ignorar. Ignorar? Primeiro passo. Se você não consegue, primeiro e último. Tá. Se você não consegue ignorar, se você não consegue ignorar, então você tome ciência, mas neutralmente no sentido de ajudar. Então, eu tenho uma bicicleta, né? E aí o meu amigo me inveja porque eu tenho uma bicicleta, né? Ou eu ignoro que ele me inveja por causa da bicicleta, ou eu vou levar em consideração que ele é meu amigo e isso é só uma nidana dele, que você sabe que inveja porque há uma disfunção no sistema glandular ligado ao simpático e parasimpático, né? Todos os pecados capitais, né, eles são a relação sistema glandular, sistema simpático e sistema parasimpático, né? E aí dá os humores e dá a personalidade de cada ser humano. Então, ou eu só ignoro, ou se ele é meu amigo, eu vou tentar conversar, vou tentar fazer com que ele compreenda, né, e com que ele desenvolva a capacidade de comprar a sua própria bicicleta. Sim. Por isso que eu falei antes, invejar a causa, né, e não o resultado. Aí eu tenho que falar para o meu amigo assim, eu comprei essa bicicleta porque eu trabalhei pra caramba. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhava em 3 locais, e terminei a faculdade e fiz outra. Então, eu soube que vai ter um concurso, estudo, então... E você sabe que ele é um invejoso, né? E aí você considera aquela inveja como uma disfunção glandular, considera aquela inveja como uma nidana que ele tem para resolver, e você, como amigo, vai tentar fazer com que ele próprio sublime, mas não se impactando. A pior coisa é se impactar, né? Você não pode se sentir culpado porque tem inveja que você trabalhou a vida inteira para comprar uma bicicleta. Negativamente também. Não, né? Porque para reagir negativamente, você acabou de dizer, é bom você está aqui, falar de novo. A outra pessoa está aqui e você quer reagir negativamente. A reação, ela só pode acontecer no mesmo plano. Aí
o cara está aqui no mundo convulsionado, você está aqui no mundo da paz, você precisa reagir. Eu não vou me rebaixar, muitas vezes as pessoas falam. Mas é perfeito, né? Porque você não pode esperar que daí ele venha no teu mundo para daí você tentar interagir. Não acontece, né? Porque você está aqui, né? Aí você vai ter que descer, né? E interagir e reagir. No reagir, estabeleceu o liame. Pronto. Você estava aqui, Grego, ele está aqui. Você desceu e reagiu. Aí, não, agora cansei de brigar com esse cara, porque é ignorante mesmo, não vai adiantar. Eu vou voltar para o meu lugar. O meu lugar agora já é aqui. Porque eu estou ligado a esse. Aí, perfeito. Já estabeleceu uma ligação. E é o que acontece a questão da inveja, da invídia, do invidere, né? Você sabe que a emoção é uma coisa muito interessante, que então é o emovere, né? É você se mover em direção a alguma coisa. Na raiz da ideia sânscrita do que é emoção, é como se fosse um deslocamento, um estado para alguma coisa, que assim, você é de uma maneira, e aí depois que você experiencia uma emoção, você já não é mais como você era, porque a emoção causou uma mudança na tua alma, ela existe em você agora. Então, o ter uma emoção é andar em direção a um objeto para se transformar. Então a emoção é se mover em direção àquela que eu sou atraído, que me causa antipatia, ou me distanciar daquela que eu tenho repulsa, que me causa antipatia, né? Simpatia, antipatia. Sim. Então esse movimento, né, de ida em direção ao objeto da inveja, no caso da sociedade como ela é composta hoje, uma sociedade baseada no consumo e na frivolidade, né? Então é um movimento que assim, ele rebaixa todos os seres humanos, porque essa mentira criada aqui, que é objeto da inveja, ele não está na altura, porque você está aqui, trabalha, cuida da família, se esforça, estuda, tenta se iniciar, então você tem um padrão de vida, e você começa a invejar coisas mais densas, porque isso está sendo implantado, é uma emoção que em você não existe, que está tudo aqui embaixo. Então, aos poucos, esses desejos que são incutidos nas pessoas e que causam a inveja, eles tornam a alma, a vida mais densa, e aí o mundo inteiro começa a ficar mais cinza. Ao invés de você ter aquela vida que você tinha, a vida pacífica, tranquila, né, aí você começa a viver em função dos desejos, a invejar os desejos que você não consegue realizar, começa a odiar as pessoas que têm o que você não tem, e começa a ficar mais denso, chega um ponto em que mesmo se esse ente gerador da inveja desaparecer, e desaparece, porque todo falso ídolo ele é completamente efêmero, né? O ídolo vai desaparecer, até que daí se cria um outro para você começar a invejar novamente, só que você não consegue mais ver, sabe por quê? Todos os desejos que forem incutidos em você através da inveja, do desejar aquilo que teu ídolo tinha, em você permanecem vivos e com fome. E aí tua vida já está mais complicada. Perfeito. Tá? Então, não se cria nada impunemente, não se deseja nada impunemente, não se inveja impunemente, não existe isso, porque para fazer isso tem que criar fisicamente. Então a primeira frase, fisicamente existe, e em fazendo isso vai ficando mais denso e vai cada vez mais se aproximando da superfície, né? E aí não é vida para ser humano. Então isso aí, que é inveja. Eu acho que nós demos todos os elementos aí para, pelo menos para o que você disse no começo, você foi muito feliz, a gente deu corpo deu sentido à palavra inveja, né? Uma explicação que aí você pode construir sua inveja, viver com ela, transformar ela em alimentar todo dia como qualquer elemento. A diferença entre admiração e inveja, né? Então você vê assim, o nosso grande amigo Alvin Schroeder, né? Eu vi o Alvin assim como um modelo de criatura. Sem dúvida. Né? Em termos de conhecimento que ele tinha, admirava um monte, jamais invejei porque meu amigo, né? E admirava um monte, e ele tinha um conhecimento de etimologia, assim, eu disse assim, como um ser humano pode ter isso tudo na cabeça? Isso há
40 anos era um atrás. incansável buscador ainda. Muito, ele, com muito. 80 anos né? ali, ele estava lá buscando. E aí ele ainda. falava assim, as coisas assim, Alvim, você conversa negócio comigo, eu não gosto disso. Mas você não gosta de etimologia, Jorge? Alvim, detesto etimologia. Daí fantástico. ele veio assim, mas você não gosta mesmo? Assim, nada. Então eu trouxe um presente para você. O dicionário etimológico em latim. É verdade, eu tenho ele também. Veja como é que é, né? Então, e aí, inveja nunca tive por nada nem por ninguém, graças à lei, né? Então isso não faz parte do meu script dessa vez, né? Mas admirar, o que eu admiro? Eu admiro a pacificidade, eu admiro o conhecimento, eu admiro o discípulo correto, eu admiro o ser humano correto, sim, né? Eu admiro a harmonia, admiro o bem, o bom e o belo, né? Mas assim, e daí como é que então eu vou ter esse estado, né, de compreensão que ele tinha? Muito simples. Então eu não vou invejar o produto, eu não invejo, né, o que ele sabe, eu admiro, né, a causa, o que o levou a, e o como ele fez. Como é que ele fez? Senta e estuda, senta e medita, se inicia, anda, erra cada vez menos. Aí, então sento, me inicio, medito, tento errar menos, não é? Para quê? Para que um dia eu tenha, né, um estado, não o estado que ele tinha, porque cada um é próprio, cada um é o que é único, mas que eu tenha um estado de compreensão, né, que eu consiga pensar e falar assim, puxa, agora eu comecei a ser menos, não consegui chegar lá ainda, né? Mas um dia eu vou conseguir pensar assim, puxa, eu como discípulo, né, de Henrique José de Souza, como membro da Sociedade Brasileira de Obiose, eu usei 50 anos da minha vida, todos os dias, para ser menos ignorante. Não consegui tudo que eu gostaria, não deixei de ser tão ignorante, mas pelo menos um pouquinho menos ignorante eu deixei de ser. Então, aquela admiração era a causa. Eu, com o trabalho, segui meu próprio caminho para tentar chegar no parecido. Mas daí, porque senão é igual aquele negócio, o meu inimigo é forte. Ao invés de eu ver a causa, ele é forte porque ele pratica exercício, ele se alimenta, ele tem um biotipo e tal, né, e ele tem a técnica da espada, da lança e tal. Em vez de eu ir praticar, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar meu inimigo e vou comer o fígado dele para adquirir a força dele. Né? Então é a inveja mortal, assim, eu chego a ponto de ter que matar para daí me apropriar, e aí vem o ciúme, que é uma forma de inveja, mas todas essas emoções, chamadas emoções complexas, né? E os pecados capitais, todos eles seguem essa separação da atração e repulsão no superior, no igual e no inferior. Se meditar sobre isso, a gente tem a completa ciência do livro de leis do estado social do mundo astral. É isso. Que é a vida de cada um. É isso mesmo. Foi muito feliz hoje também. Jorge, valeu, muito obrigado. Acho que obrigado a você. Todos têm elementos para isso. Me lembra a história mais ou menos assim, né? Foi bacana, só para a gente encerrar. É a serpente que queria pegar o vagalume de qualquer jeito, né? Não era uma coisa assim? Falei, porra, por que você quer? Eu estou voando aqui, tudo, mas é porque eu não suporto essa luz. Sua luz me incomoda. Sua luz me incomoda. Então é bem isso, né? E ela podia deixar o vagalume ser vagalume. E ela ser serpente, porque ela não é nem boa nem ruim, ela é o que é. Ela é o que é. A serpente é perigosa, sabe quando? Quando você pisa no rabo Perfeitamente, dela. porque fora disso, ela é só uma serpente. É isso aí. Né? E o vagalume é lindo quando ele está voando com a luzinha acesa. Exato. Quando ele está apagado no escuro, eu não vejo. Percebe. Não vejo. É bem isso. Então tem que deixar cada um em paz de acordo com as suas características, de acordo com o seu karma, suas nidanas, suas escandas, de acordo com aquilo que a lei lhes reserva, né? E o máximo que a gente tem que fazer é torcer, desejar, e no caso um desejo superior, que cada um se mova em direção ao seu destino. Né? Não fique parado. Isso aí. Sem se incomodar com o destino do outro, né? Não, deixar os outros em paz. Parar de meter o olho na vida dos outros, não fazer o invidere, não ir botar o olho lá. Deixa cada um viver a sua vida. Vamos cuidar. Por isso que o professor fala, cada um constrói, o professor Henrique de Souza, ele fala, cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Inveja, a inveja e os desejos e as emoções, e enquanto isso a verdade está sentada do lado da fonte,
calmamente esperando e só ouve os reclames, né, de sede e os gritos dos que morrem no deserto, mas ela está ali, ela é a fonte, ela está parada, tem um caminho, está esperando, aberta, destampada, água pura, límpida, fresca, né? É só chegar e se servir. Tá. Então, Né? Agora não dá para arrastar ninguém e jogar no poço. Não. E você já deve ter ouvido falar isso, viva e deixe viver. É isso aí. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.